Galmonenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Bora lá, galera, para mais um giro de notícias. Excelente sábado para você, um ótimo final de semana. E vamos lá que tem muitas informações nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre o mercado da bola, os objetivos do Verdão na próxima janela, porque pelo que a gente está vendo, os reforços dessa janela serão esses. Qual é o plano do Verdão? Quais são os jogadores que ele está mirando? Meu amigo, a crise lá no Rio de Janeiro bateu forte. Temos algumas coisas para falar aqui e fazer uma comparação com o que aconteceu no Palmeiras nesses últimos anos, né? Nós temos que lembrar que nos últimos 2 anos nós ganhamos um Campeonato Paulista e essas coisas acontecem. Também para falar sobre o Arboleda, que tá falando já coisas antes do clássico. É legal, é muito bom. É bom assim quando fala antes. Mudanças no futebol, nas regras do futebol, isso mesmo. E eu gostei dessas mudanças que estão vindo por aí. O time vai mudar amanhã para enfrentar o São Paulo. Vai acontecer aquele negócio que eu comentei com vocês, hein? Bom, galera, sobre as mudanças nas regras do futebol, a International Football Association Board já aplicou e já confirmou essas mudanças. E essas mudanças estarão inseridas na Copa do Mundo, tá? As principais regras, nas regras que vão mudar: 5 segundos para cobrar o lateral. Se não cobrar o lateral provavelmente vai inverter. 5 segundos para tiro de meta, tá? Aí no caso o goleiro, se não cobrar, mas vai ser escanteio. Então tiro de meta demorou, escanteio. Eu acho que é o correto. Essa regra já existe. Uma parecida do goleiro ter a posse da bola são 8 segundos. Só que no futebol brasileiro ninguém faz isso. Esse dia eu tava assistindo Fortaleza e um time de Pernambuco na Copa do Brasil e o juiz fez isso corretamente. Eu lembro no ano passado que o árbitro fez um jogo Juventude e Fluminense e está certo, está na regra, tem que ser aplicado. 8 segundos. 1 minuto fora de campo para atendimento médico. Então se o jogador cair, for atendido, vai ficar 1 minuto fora, porque aqui no Brasil é uma várzea total. O cara cai, e aí ele vai, sai. Você sabe, assim, nós sabemos 90% das vezes quando o cara vai chegar lá na beira do campo, vai levantar, sai correndo e quer entrar só para esfriar o jogo. Recentemente, isso todo time faz, tá? Mas isso recentemente aconteceu no jogo São Paulo e Bragantino, que o Bragantino estava em cima. Algum jogador de São Paulo caiu uma vez, o Rafael caiu, depois caiu o outro, esfriou o jogo voltou. Então isso tá corretíssimo. E o VAR vai corrigir escanteio segundo amarelo. Então, por exemplo, o juiz deu um escanteio que não foi. O árbitro do VAR só vai falar assim, ó, não errou, tiro de meta, acabou. Isso não vai nem ele não vai ao VAR verificar, só vai ser comunicado. Opa, errou. Aqui, ó, você deu um escanteio, por exemplo, Palmeiras e Botafogo, naquele jogo do Allianz Parque, onde nós perdemos 3-1. O primeiro gol do Botafogo sai de um escanteio que não existiu. Quem chutou pra fora foi o jogador do Botafogo. O juiz, naquele lance, falaria: opa, você errou aqui, ó, tiro de meta. Ele vai lá e marca o tiro de meta. E também vão corrigir segundo cartão amarelo que faça com que o jogador seja expulso. Então, por exemplo, o jogador faz uma falta, não foi falta para amarelo, o árbitro vem, ele já tem amarelo, dá o segundo e ele é expulso. O VAR vai poder interferir nesse lance também, vai falar: olha, esse lance não é amarelo, ou então nem falta foi. Exemplo do Andrés Pereira, o Mateuzinho, o Andrés nem encosta no rosto dele, ele cai com a mão no rosto ali, tudo, e no caso quem tomaria amarelo seria ele que fez uma encenação, e o Andrés tomou esse amarelo. Então, assim, no primeiro amarelo, eu não sei como é que também vai ser isso. Tem algumas dúvidas, mas eu acho que deveria ser corrigido também, porque senão o jogador pode simular uma falta, ele toma o primeiro amarelo, no segundo ele pode não ser expulso, mas tomar um cartão amarelo sem ter feito nada, eu acho um grande erro. Mas aqui, pelo que eu tô vendo e compreendendo, é só pro caso de um cartão vermelho. O segundo amarelo mesmo, eles corrigem. Então, essas regras estarão aplicadas na Copa do Mundo, com certeza. Vamos ver nas outras ligas. Vamos ver quando as outras ligas vão aderir e no futebol brasileiro também quando. Aqui nem chegou o semiautomático ainda que o Samir Lachaud falou. Arboleda disse que gosta de ganhar do Palmeiras, que é um clássico que ele se sente bem quando ele ganha, porque ele disse que ele mesmo criou uma rivalidade quando ele vestiu uma camisa do Palmeiras, inclusive o torcedor do São Paulo ficou pé da vida com ele. Você não anda muito feliz, né? Porque os últimos 10 jogos não ganhou nenhum. Mas ele falou que gosta. Eu acho que isso é legal do futebol, faz parte de provocação, ele fala de lá. Se algum jogador do Palmeiras falar alguma coisa também, então acho que tá tudo certo. Falou que gosta de vencer, vamos ver se amanhã ele vai conseguir, depois de 10 jogos, né? Uma mão cheia já, hein?
Ó, 10 partidas. Lembrando que ele fez uma aposta lá com um amigo e teve que vestir a camisa do Palmeiras e isso aí pegou muito mal pra ele. Crise no nosso adversário Flamengo. Vocês viram o que aconteceu com o Felipe Luiz? Mandaram ele pra aquele lugar. A crise está instaurada. Torcedores do Flamengo na frente do CT cobrando, falando um monte. Querem que os jogadores vão lá conversar. Se não forem, eles vão lá todos os dias e tudo. E o Flamengo realmente caiu muito de desempenho. Na verdade, eu falei no último vídeo, muitos de vocês concordaram, o Flamengo no passado já não estava jogando essas coisas. Ah, Júlio, o Palmeiras jogou essa bola toda no ano passado? Não, também não. Se você perguntar pra mim, o Palmeiras jogou grande futebol em 2025, eu vou dizer, não jogou. Mas o Palmeiras deu uma vacilada ali no campeonato brasileiro na reta final, principalmente naquele jogo contra o Vitória Fluminense. Ó, nós enfrentamos recentemente os dois. E a gente conseguiu produzir, chutar no gol, tudo. Ano passado a gente vacilou e o Flamengo acabou sendo campeão. Ou seja, se o Palmeiras já não estava jogando aquele grande futebol e o Palmeiras quase foi campeão, então significa que o Flamengo não jogou tanta bola, assim, não teria sobrado. E tá sendo todo mundo está sendo cobrado lá, jogadores, comissão técnica, e os caras ganharam o Brasileiro e a Libertadores há 3 meses atrás. Então assim, é o futebol, galera, alto rendimento tem cobrança. O Felipe Luiz ganhou os títulos lá, tudo, tá sendo cobrado. E eu vou falar pra vocês, conhecendo o Flamengo do jeito que ele é, se esse time não entrar nos trilhos muito rápido, o Felipe Luiz vai ser mandado embora. Eu tenho certeza disso. E sobre o Cebolinha, a diretoria do Flamengo não tem nada a falar sobre o que ele disse, que quer sair, porque que vai sair ao final do contrato, porque isso já está alinhado entre eles. Não houve conversa. Claro que se o Cebolinha começar a jogar muita bola lá, o Flamengo pode de repente chegar ali a tentar alguma coisa, ou então valorizar mais o atleta, mas liberar pro Palmeiras, galera, no meio do ano, esquece, tá? O Flamengo não vai fazer isso. O que pode acontecer, ele assinar um pré-contrato e aí ele chegar no Palmeiras em 2027, porque o Palmeiras tem interesse. O Palmeiras tá ali, ó, observando o jogador. Mudanças no time para amanhã. O Giai deve entrar no lugar do Kelvin e eu entendo essa alteração do Abel Ferreira. Inclusive foram as duas posições que a gente conversou aqui no pós-jogo. E o Maurício deve deixar o time para a entrada do John Arias. Só que aí deve ter uma adaptação. O Arias deve jogar mais pelo lado esquerdo, porque quem joga ali na direita é o Alan, que joga por ali. O Giai com certeza vai fazer uma função mais defensiva, porque se for ofensiva para ele é complicado, porque a bola queima no pé dele. E galera, quando eu falo isso é uma crítica ao jogador. Ele não tem realmente categoria e um bom nível com a bola no pé. Se ele melhorar, ótimo, sabe? Mas ele precisa melhorar, mas ele não apresenta isso. Toda vez que ele passa do meio campo ali, o Giai tem uma dificuldade danada. E acho que o intuito é fechar ali o corredor, deixar um pouco mais protegido, porque se você tem o Arias também recompõe muito, né? Você tirando o Arias, você tirando o Maurício do time e colocando o Arias, claro que tem que ter, provavelmente o Arias vai jogar do outro lado, mas o Arias também recompõe muito. É um cara raçudo, além dele ser muito bom com a bola no pé. E eu concordo com essa mudança do Arias, porque o Arias foi contratado pra quê? Pra jogar. E esse jogo é decisivo, é um jogo, 90 minutos, então ele tem que ir pro jogo, sim, pra gente buscar essa vaga na final do Campeonato Paulista. Bom, sobre a janela de transferências, o Palmeiras tem na mira ali os principais nomes, Fabinho, volante, e o Nino. O Nino é aquele esquema que eu já falei pra vocês. O Palmeiras quer convencer os russos de liberar o jogador, de vender o jogador ao final do campeonato russo, tá? Nenhuma garantia nós podemos ter disso, porque o Zenit a gente sabe. Sobre o Luiz Henrique, que vocês têm perguntado bastante, galera. O Luiz Henrique, o Zenit soltou um comunicado dizendo que ele não é um jogador inegociável. Não é. Só que o valor dele são 40 milhões de euros. Eu até comentei lá na minha rede social, o Palmeiras se vendeu o Alan por 35, 40, já pensou, é muito dinheiro, né? 40 milhões é dinheiro pra caramba. Então, quem quiser, que pague lá os 40 milhões e é capaz do Zenit ainda você chegar com os 40 lá e pedir 45, que eles são desses. E então, Palmeiras número 1 ali é o Nino para o meio do ano, mas não temos a garantia, devido ao Zenit ser, né? E o Fabinho é o volante que o Palmeiras mira nesse momento. E o Danilo, Júlio? O Danilo é aquele negócio, galera. Eu acho que também é um jogador, só que eu acho que o Palmeiras tá deixando dar uma esfriada ali, sabe? Porque o Botafogo meio que barrou ali, falando, é inegociável, então acho que o Palmeiras tá indo aos poucos, ver como é que o Botafogo vai no campeonato, de repente começa a ir mal, de repente o Botafogo cai pro Barcelona de Guayaquil na Libertadores, aí a coisa fica mais fácil. Então, não é que o Palmeiras desistiu do Danilo, não, o Palmeiras tá botando o pé no freio. Por enquanto é isso. Eu acho que o Palmeiras deveria buscar um atacante agora, com todo respeito, porque nós temos Flávio Lopes e Vitor Roque, que inclusive é aniversário do Vitor Roque hoje. Espero que seu presente seja vaga na final amanhã com gol. Mas nosso banco não é muito bom, né?
Tudo bem que o Paulinho tá voltando e tal. Mas acho que o Palmeiras ainda assim precisaria de mais um atacante. Qual é a sua opinião? Grande abraço, galera. Tamo junto aqui, Verdão, sempre. Nos vemos mais tarde aqui. Qualquer notícia, estarei de volta. Desejo a você um ótimo final de semana. Obrigado pela presença. Tamo junto.